Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estamos mais uma escola dominical aqui, dando sequência à nossa série de estudos. Você que está acompanhando para mais um episódio do nosso estudo de hoje, seja bem-vindo. Espero que sua manhã esteja sendo agradável, seu café esteja bem temperadinho e sua manhã esteja sendo abençoada, tranquila, frutífera e propícia para o estudo da palavra, para a oração e para uma comunhão mais firme com Deus. Então, te agradeço por chegar aqui nessa manhã e estar conosco nesse processo, nesse projeto, né? Estamos em quarentena, estamos ainda em meio, né, essa pandemia que está assolando o mundo. Estamos nos preparando já para a volta, né? Assim que as coisas ficarem um pouco mais calmas, estaremos voltando, mas já estamos iniciando os nossos preparativos, desenvolvendo os protocolos, tudo como deve ser, preparando todo o ambiente aqui do nosso prédio para assim que tudo se resolver e a gente sentir mais segurança, estivermos prontos e as condições da cidade e tudo mais estarem prontas para esse momento, nós vamos retornar. Agora está mais perto do que antes, né? E então logo estaremos novamente com as nossas portas abertas, podendo receber todos que querem voltar, que querem novamente colocar seus afazeres, sua rotina em ordem. Logo a gente chega lá. Por hora estamos nas nossas transmissões online e vamos nos preparar para a palavra que teremos daqui a pouco. Estamos falando sobre oração e estamos quase no fim do nosso estudo, né? Dessa série de estudos sobre oração. Já tivemos 6 ou 7 domingos sobre esse assunto e estamos quase concluindo. Então peço que você fique atento, atento às nossas redes sociais para você seguir e ter todas as informações necessárias sobre as atividades online, sobre os assuntos que temos estudado. E aproveite bem essa oportunidade da gente buscar a Deus. Se você perdeu até agora a oportunidade de se aproximar de Deus, depois não vai ter desculpa, né? Antes não tinha tempo, agora tinha tempo e não fez, ou não buscou, não se aproximou, por quê? Mas mesmo com a pandemia eu não tive tanto tempo assim. A questão que é tempo de aproximarmos, é tempo de buscar, é tempo de conhecer mais. Então é sua responsabilidade e minha responsabilidade nos aproximarmos de Deus em meio a essas circunstâncias que não são as melhores para a nossa situação de vida, mas são propícias para a gente aprender mais e desenvolver mais na presença de Deus. Então, vamos aproveitar, né, esse momento de clamar, de crescer, de buscar, de aprender. Então, isso é muito importante. Vamos ouvir uma música, preparar nossos corações, vamos louvar a Deus, vamos cantar de coração, porque Ele merece o louvor, a honra e glória que parte de nós. E vamos cantar essa música e daqui a pouco vamos retomar, voltar com a palavra. Fique aí, não sai daí, pegue sua Bíblia já de uma vez, se acomode, daqui a pouco a gente está de volta com a palavra de Deus. Vem o novo
está por vir. Vamos recomeçar de novo. Vamos recomeçar. Ótimo, já que você já está preparado, está aconchegado aí no seu lugar, pegue sua Bíblia então, vamos retomar o nosso estudo sobre oração. Lembrando que hoje nós estamos na segunda parte do assunto erros a serem evitados nas orações em público. Então quero rapidamente a gente fazer uma recapitulação do que falamos semana passada. Nós temos falado que a oração é uma conversa. Oração é um momento onde nós expressamos para Deus aquilo que estamos sentindo, as nossas palavras, a nossa forma de reconhecer quem Deus é, a sua importância e o que Ele significa, nossos pedidos, agradecimentos, nossa adoração. Então é uma conversa franca, uma conversa sincera com Deus. É isso que a gente faz em oração. E quando nós estamos numa oração em público, então nós estamos dirigindo outras pessoas e levando outras pessoas nessa conversa, colocando isso diante de Deus. E tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado para não cairmos nesse erro. Então nós falamos no domingo passado, né, sobre o primeiro erro que a gente deve evitar, que é a oração insinuadora. Como nós falamos, a oração não deve ser aquele momento que a gente quer mandar um recado para alguém da igreja, ou dar uma dica, ou querer ficar direcionando algum assunto que é particular, e a gente fica tentando colocar esse assunto de forma direcionada na oração, querendo dar um toque em alguém, puxar a orelha de alguém ou chamar atenção. Não, oração não deve ser dessa forma. Como nós falamos, se quer orar ou mencionar alguém, alguma situação, na sua oração em particular, você vai e fala com Deus a esse respeito e pronto, né? Mas oração em público, ela tem que ser direcionada, onde nós levamos todos que estão junto conosco até a presença de Deus e colocamos algo que seja não só particular nosso também, mas algo que seja uma necessidade de todos que estão ali ouvindo e concordando com aquele momento. E a outra oração que nós vimos que deve ser evitada, que é a oração prolongada. A oração prolongada, como nós falamos, ela pode gerar cansaço, pode gerar perda de foco. Se for uma circunstância que mais pessoas estão ali para orar também, para estar participando, e você fica muito tempo tomando o tempo de outros de participarem, isso não deve acontecer. Deve ser direta, deve ser adequada ao momento, deve ser preparada para aquela circunstância. Então a gente não deve usar dessa situação, né, da oração prolongada no momento da oração em público. E mais, né, assim, lembrando que às vezes uma oração em público, a gente tem que lembrar o seguinte, às vezes muita gente esquece disso, mas uma oração em público, a forma como você expressa, o tom de voz que você usa, a altura, o volume da sua voz é importante. Às vezes tá numa igreja com 50 pessoas e a pessoa começa a murmurar, né? Senhor Deus, a pessoa não ouve, não entende. Isso ajuda as pessoas a perderem o foco. Então, quando for orar em público, fala com volume mais alto, imposta a voz e leva o povo que está junto contigo até a presença de Deus e clama a presença de Deus e fala o que Deus está colocando no seu coração e conversa com Ele. Mas não fica aquela coisa falando baixinho, senão ninguém te escuta. Como é que alguém vai falar o amém depois se não está nem entendendo o que você está falando, né? A pessoa vai acabar cochilando, né? E isso não é o ideal nesses momentos de oração. Vou até contar uma história na semana passada a esse respeito.
O outro tipo de oração que a gente deve deixar de lado nas orações em público é a oração expositiva. Oração expositiva. Esse é um tipo de oração interessante que às vezes acontece muito, né? O que é oração expositiva? É aquela oração que ela vem incorporada nela uma série de versículos, né? Uma série de textos da Bíblia com a intenção de edificar os ouvintes. Então, às vezes a pessoa lê e guarda os textos e na hora da oração em público ela quer ficar citando os versículos, um monte de versículo, ensinando. Citar a Bíblia em oração não é o problema, né? Não é um problema. Mas ela pode se virar um problema quando a citação da Bíblia ela é usada na oração para explicar textos e não para realmente conversar com Deus. Deus não precisa receber explicação da Bíblia, concorda? E uma explicação da Bíblia já não é oração, é pregação. Então, às vezes, as pessoas confundem o momento de oração com o momento de pregação. Explicação de textos é pregação, não é oração. Então tem que evitar às vezes esse tipo de coisa, né? Vai orar e fala, Senhor Deus, então no início, quando o Senhor criou os céus e a terra, o Senhor quis dizer ali que a terra era tal e tal, papai, e foi explicando coisas. Oração não é para explicar escrituras. Oração é para levar o povo a Deus. Pedir para Deus sondar os corações, que aquela palavra que foi ouvida ou que será ouvida, que ela ache ali um espaço de ação no coração de cada um. E por aí vai, né? É uma série de questões necessárias e importantes nesse sentido, que às vezes o povo fica querendo explicar textos. É difícil falar, mas às vezes tem algumas pessoas que querem mostrar que sabe vários versículos, e aí ela fica também expondo assim. Não é necessário, né? Se sabe a palavra, amém, ótimo, né? E aproveite o momento que te der a oportunidade de trazer meditação ou de trazer um estudo, uma mensagem, aí você explica os textos. Oração não é momento de pregar, né? Então, que as nossas orações levem os ouvintes a um espírito de adoração, de contemplação, de ações de graças, de entendimento, de concordância com os desejos que estão sendo expressados ali, com aqueles anseios que estão sendo colocados na presença de Deus. Então, a pregação, ela é pregação. Oração é oração, são coisas completamente diferentes. Então, a gente tem que deixar isso claro, né? Isso bem entendido para que não haja dúvidas nesse sentido. Um outro tipo de oração que a gente vai ver aqui também, que não deve ocorrer nas orações em público, é a oração irreverente. A oração irreverente, o que acontece com a oração irreverente? Então, Deus tem intimidade com os seus filhos, né? Com aqueles que mantêm comunhão com Ele. A gente sabe disso. Então não há problema nenhum quando você está nas suas orações, você expressar o seu carinho com Deus. E às vezes você vai usar alguma expressão que talvez não é muito comum da gente ouvir numa oração em público. Alguém que chama Deus de paizinho, não tem problema nenhum. Só que talvez numa oração em público, onde você está lidando com todos, é claro que é você orando, você pode falar com Deus, mas é questão de tomar cuidado que às vezes muitas pessoas, ao guiar, né, outros numa oração, algumas pessoas não vão compreender muito bem a sua intimidade com Deus e às vezes não vão entender certas expressões que você usa. E Deus é Rei Todo-Poderoso, merece reverência. E a própria Bíblia traz termos ou atributos ou títulos que a gente pode usar nas nossas orações e para nos direcionar a Deus. Então isso é algo que a gente pode e deve fazer. Mostra reverência. E agora o que não pode é quando a gente começa a usar a palavra de Deus como se a gente estivesse falando, usar a oração como se a gente estivesse falando com um vizinho qualquer pessoa, sei lá, qualquer coisa que a gente não tenha a mesma reverência
que nós temos com uma autoridade grandiosa, que é o próprio Deus Todo-Poderoso. Então lembra que lá no Mateus 6, 9, quando Jesus inicia a oração dominical, ele diz assim: vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nesse mesmo trecho, Jesus diz, né, no outro livro em Lucas, que traz essa mesma mensagem, Lucas 11, 2, Jesus diz o seguinte: então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. É interessante que Jesus chama Deus de Pai, né? É uma forma carinhosa que ele usa aqui para falar com Deus. E não só carinhosa, mas respeitosa, reverente, porque Deus é Pai, Deus é Senhor. Chamar Deus de Senhor, chamar Deus com seus atributos. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, justo, digno, santo, todos os atributos que Deus tem. Então isso mostra reverência. Então quando nós nos dirigimos a Deus, né, temos que usar de toda reverência. O outro texto lá em Lucas 23, 34 diz assim: contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então a gente vê aqui Jesus chamando Deus de Pai novamente, né? No mesmo capítulo 23 de Lucas, no versículo 46, diz: Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isto, expirou. Um outro texto no capítulo 9 de Neemias diz algo interessante. Neemias 9, 6 diz o seguinte: só tu, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida. O exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Então olha que interessante, né? Como aqui uma reverência, Neemias orando a Deus, tu, Senhor, Rei dos exércitos. É muito interessante, né? Quando a gente consegue, através do nosso conhecimento da Bíblia, das leituras que a gente faz, a gente aprender com os atributos de Deus e reconhecer Deus com esses atributos e usar esses atributos para sermos reverentes a Ele. Então nós devemos tomar cuidado para que a gente não seja tão formal a ponto que a gente não consiga realmente conversar com Deus e nem ser informal demais a ponto que a reverência se perca no processo. Então a gente tem que achar o equilíbrio dessa situação. Em último lugar aqui, o quinto erro, né, que a gente está dessa lista, o quinto erro a ser evitado nas nossas orações em público é a oração repetitiva. Oração repetitiva. Mateus capítulo 6, versículo 7. Jesus fala algo muito interessante ali sobre a questão da oração repetitiva. Ele fala: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, Jesus traz essa situação daqueles que acham que pelo muito falar serão ouvidos e ficam repetindo. Nós falamos logo no início dessa série de estudos, né, há 6, 7 semanas atrás, sobre a diferença entre reza e oração. Então a reza, lembre-se, a reza é quando você pega algo que alguém disse
Alguém direcionou a Deus certas palavras e você pega aquilo e fica repetindo como se fossem suas palavras. E tem muitos grupos religiosos que adotam, né, da prática de ficar repetindo orações prontas, textos prontos, e a pessoa fica repetindo. E assim é. Só que é o seguinte, a Bíblia está deixando claro, o próprio Jesus disse, e orando lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então não há nenhuma necessidade de ficar repetindo expressões em oração. Então, todo tipo de repetição, você pegar uma oração e ficar repetindo, você pega a oração lá do Pai Nosso e fica repetindo 10, 15 vezes, não faz sentido. Qualquer outro tipo de oração pronta, você pega e fica repetindo, não faz sentido dentro da Bíblia. Essas são repetições desnecessárias que devem ser evitadas, mas também não só isso. Muitos de nós, dentro do meio evangélico, a gente aprende certas frases, certos jargões, e às vezes, quando nós vamos orar em público, a gente às vezes não tem muito o que falar e fica repetindo termos para, no linguajar mais claro, encher linguiça na oração. E ficar repetindo as coisas é desnecessário, né? Então, por exemplo, tem muita gente que tem o costume de usar termos recorrentes nas orações. Senhor meu Deus, Senhor Pai Santo, e fica usando às vezes esses termos trilhões de vezes na oração e no fim das contas ela não quer falar muita coisa. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai Santo, estou aqui na Tua presença, Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai Santo, para pedir que o Senhor atue na minha vida, Senhor, meu Deus, Pai Santo, que o Senhor continue aqui, Pai Santo, ó meu Deus, ó meu Pai, e fica repetindo trilhões de vezes uma mesma coisa, sendo que tem que ser uma conversa que flui. Imagina se alguém for conversar com você e fica falando de você, o Senhor, o seu nome toda hora. Ô fulano, então fulano, eu queria falar com você, fulano, que você é fulano, então fulano. Fica meio irritante, né? Então, você imagina fazer a mesma coisa num processo de oração que você tem que se comunicar claramente com Deus. Não tem problema chamar Deus de Pai, de meu Deus, de Pai Santo. A questão é ficar usando isso como preenchimento de lacunas no seu processo de oração. Então, pensa nisso. Nas orações não useis de vãs repetições, porque não é pela quantidade de palavras ou pelo tamanho da oração, pelo muito falar, que seremos ouvidos, e sim pela forma simples, né, de se expressar. Lá em Lucas 19, naquele trecho do fariseu e publicano, lembra-se que eu dei esse exemplo outro dia? Lá em Lucas 19, o fariseu falou muito, que agradecia a Deus que não era como outros homens, nem como esse publicano que estava aqui e tal, e o publicano nem olhou para o céu, mas quando olhou, ele só falou o seguinte: Pai, sê propício a mim, pecador. Uma frase, mas uma frase dita de coração, uma frase cheia de significado, cheia de intenção real do coração, que Deus fosse propício a ele, pecador. Que Deus se colocasse o seu coração perdoador, a sua disposição em restaurar. Era um clamor simples através de uma frase. Não foi necessário ficar repetindo milhares de coisas, foi uma atitude do coração. Pai, ser propício a mim, pecador. E ponto. Orações em público são e devem ser diretas, focadas, que levam as pessoas à presença de Deus.
e levam todos a concordarem, a falarem um amém, com convicção no final, porque elas entenderam, ouviram e foram bem direcionadas naquela conversa com Deus. E para a gente finalizar aqui, vamos ler mais 2 versículos. Salmo 62, versículo 8. Salmo 62, 8. Diz o seguinte: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que a gente entenda que oração é um momento de derramar o nosso coração a Deus em todo o tempo. Chegar perante ele, colocar sem ficar tentando esconder algo, que não conseguimos esconder nada de Deus, mas a gente realmente expressar para ele aquilo que está se passando no nosso coração. E outro versículo lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, como em Salmos disse que a gente deve se derramar perante Deus, aquilo que foi que a gente não tiver capacidade de expressar para Deus, Romanos 8:26 fala que o próprio Espírito Santo, com os gemidos inexprimíveis, com a forma dele se expressar diante de Deus, ele leva aquilo que a gente não consegue expressar, ele coloca diante de Deus, e assim receberemos as respostas que precisamos. Então não é momento de instruir na oração, não é momento de pregar, não é momento de insinuar, não é momento de ser irreverente, não é momento de ficar repetindo as coisas. É momento de conversar, de nos colocarmos na presença de Deus de uma forma bem clara, bem transparente. Usar nossas palavras, usar aquilo que a gente está pensando e sentindo naquele momento. Essa é a melhor opção que temos, é assim que a Bíblia nos ensina. Amém? Vamos então ter uma oração e a gente finalizar essa aula nesse momento. Senhor Deus, eu te louvo pela oportunidade da oração, porque podemos conversar contigo e a nossa oração chega até ti não é pelo meu mérito ou pelos méritos de qualquer pessoa, mas pelos méritos de Jesus, pelo sangue dele. Como a tua palavra sempre nos instrui que tudo que pedirmos no nome dele, do teu filho Jesus, crendo, receberemos. Podemos nos achegar na tua presença nessa hora, tendo entendimento do que é oração em público, como podemos conversar contigo e levar as pessoas que estão perto de nós nesse mesmo espírito, nesse mesmo entendimento, nessa mesma busca, nesse mesmo propósito de nos derramar perante ti. E agradecemos que aquilo que nós não conseguimos expressar ou não temos palavras, não entendemos às vezes até como nos sentimos, mas pedimos que o Senhor atue, o Espírito Santo possa interceder por nós na tua presença. E agradecemos o privilégio da conversa, o privilégio do acesso à tua presença. Que o Senhor nos faça prudentes e usar desse benefício diariamente. E é isso que vai nos fazer cada vez mais estar próximos e alimentados, firmes e constantes na tua presença. Abençoe todos que estão ouvindo, que estão assistindo. Abençoe a vida de oração de cada um, que nesse momento haja uma decisão de ter mais momentos de oração, momentos mais firmes, momentos mais claros, mais constantes na tua presença. Abençoe cada um, ajude cada um nas suas dificuldades, nas suas lutas, e queremos novamente pedir que o Senhor abençoe todos nós nesse momento de pandemia. Dê uma solução para esse mundo, dê uma solução para essa doença. Toque no coração daqueles que são dotados de toda inteligência e conhecimento da ciência. Que o Senhor direcione e levante ali uma possibilidade da cura, da solução para isso.
Sabemos que nos últimos dias viveríamos tempos difíceis e que o Senhor nos prepare espiritualmente para vivenciarmos esses dias, lutarmos até o fim, estarmos prontos para a volta do Teu Filho Jesus. Nos despeça com a Tua bênção, nos prepare nesse domingo para ouvirmos a Tua palavra hoje à noite também. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos finalizar a nossa aula da Escola Dominical hoje. Não esqueça, né? Eu quero sempre pedir para você o seu apoio. Você quer semear a palavra? Você quer pregar a palavra nesse momento tão difícil? Compartilhe esse vídeo. Não é difícil, né? Se você consegue mandar piada, vídeo engraçado, receita, vídeo de cachorrinho, mensagem de bom dia, de boa noite, de boa tarde, de não sei o que, manda esse vídeo, manda essas mensagens para várias pessoas, compartilha no seu Facebook, compartilha no seu Instagram, manda direct nos suas redes, manda mensagens, compartilha nos grupos do seu WhatsApp, manda para sua família, compartilhe, né? E nos siga nas redes, muito importante, como eu tenho dito, a gente está tentando aumentar o alcance das nossas redes, principalmente o YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, entra lá, procura no YouTube lá, Batista Livre Juiz de Fora, PIBLJF, ou se você está no computador, só digitar youtube.com/PIBLJF. Procura a nossa página no Facebook, curte lá, acessa o nosso perfil no Instagram, segue a gente lá também. Muito importante você estar alinhado juntos nas nossas redes, participando, tendo oportunidade de enviar mensagens em qualquer rede social com esse conteúdo. Cada semana nós trazemos 3 mensagens para você, para ser útil para a sua vida, para te encorajar, para te edificar. Então você tem a responsabilidade de compartilhar. Então é isso que eu quero te encorajar agora, tá? Manda essa mensagem para esse estudo para várias pessoas, compartilha na sua rede e que seja uma prática. Sempre que começar uma transmissão nossa, você de imediato já transmite, já compartilha esses links, né, com esses estudos. Então a gente se vê hoje à noite no nosso culto, dando sequência, né? Tito, né? Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre o dever das classes no capítulo 2. Não perca, estou te esperando. Deus abençoe, abração e até mais.